Agora nós vamos iniciar a mesa 1, cujo tema é Tempos e Escalas do Planejamento e a Questão do Desenvolvimento. Convido ao palco o professor Carlos Brandão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cadê Carlos? Vamos receber com palmas nossos convidados. Seja muito bem-vindo, professor. O debatedor Ranieri Muricy Barreto, Superintendente de Planejamento Estratégico da CEPLAN, seja bem-vindo. E a mediadora Patrícia Chame Dias, assessora especial da CEI e uma das organizadoras da obra que lançamos hoje. Teremos também a participação virtual da professora Tânia Bacelar de Araújo, da CEPLAN, Consultoria Econômica de Planejamento. Vou passar a palavra agora à mediadora Patrícia Chame Dias para a condução da mesa, lembrando que temos até às 16 horas para os debates. Então, peço só atenção ao controle desse tempo. Pati, eu te convidei, Pati. Vai. Olá, gente, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre essa confusão das Patrícias, mas tudo bem. Conheci duas Patrícias. Vou começar pedindo desculpa ao professor Valença, que eu fiquei ali, olho no relógio, mas o que ele nos apresentou aqui é apenas um pequeno trecho da entrevista que ele nos concedeu no livro, então convido a ler a gentil e importante entrevista que o professor Valença nos cedeu. Então, para começar, nós combinamos que o professor Carlos Antônio Brandão iniciasse a sua exposição. Depois teremos a exposição da professora Tânia Bacelar, que será virtual. Por questões de saúde, ela infelizmente não pôde estar conosco aqui hoje. Depois teremos os debates provocados por Ranieri e uma sessão de perguntas abertas ao público. Eu peço a vocês, por gentileza, quem tiver perguntas, que as façam por escrito para a gente poder otimizar o tempo e tentar dar oportunidades que os palestrantes nos respondam. Tá? Então, vou fazer sua apresentação, professor Carlos, enquanto o nosso querido Tylon coloca a sua exposição. Aí. Bom, vamos lá. Estou um pouco emocionada. Tenho que dizer a verdade a vocês, viu? Então, desculpem os erros que eu vou cometer. O professor Carlos Antônio Brandão é pós-doutor em Ciências Sociais pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e pós-doutor em Geografia pela Universidade da Colômbia. É livre docente pelo Instituto de Economia da Unicamp e professor titular do IPUR-UFRJ. Só por essas breves notícias a gente pode imaginar o tamanho da obra do professor. Atravessando diferentes campos científicos e ultrapassando fronteiras nacionais, seu trabalho são pautados por temas relativos ao planejamento urbano e regional, ao pensamento brasileiro, bem como aquilo que lhe ocorrer. Porque, como ele me disse hoje, ele tem uma mente inquieta, que busca sempre caminhos novos. Não por acaso estão sob a responsabilidade do professor o projeto Intérpretes do Brasil, no qual se apresentam teses centrais de grandes intelectuais do país, e o grupo de pesquisa Espaço e Poder, dedicado a estudos e processos sobre desenvolvimento e planejamento, com foco nas dimensões de poder e espaço em perspectiva multiescalar. Eu convido vocês a acessar os sites www.interpretedobrasil.org e www.espaçoepoder.org. E mais, parte de sua produção também estão na sua página pessoal, Carlos Brandão, www.carlosbrandão.org. Outra página que merece visita. Também não por acaso o professor Carlos Brandão está aqui. Sempre generoso, mais uma vez atendeu o nosso convite para escrever, mais uma vez atendeu o nosso convite para estar aqui, sempre que possível contribuiu com a CEI. Professor, eu sou suspeita para falar do senhor, porque eu admiro o seu trabalho. Com o senhor aprendi muito sobre escalas, e quando eu vi essa apresentação com Rômulo Almeida, Celso Furtado e Milton Santos, eu não tive mais nada para dizer. Tá? Eu tenho certeza que ele vai plantar um bocado de dúvida na nossa cabeça, então vamos ouvi-lo. Com a palavra, professor. Boa tarde a todas e todos. Eu queria agradecer imensamente
dizer também que eu fico emocionado nos simples detalhes, quando eu vejo, né, o diretor-geral é um gestor de carreira, a secretária executiva é um gestor de carreira. Então, eu acho que é isso que emociona a gente, discutir justamente as questões dessa obra que é uma coisa maravilhosa, né? Quem já teve acesso aí, e agradecer sempre o carinho, a gentileza da Patrícia, do Francisco, né? E de todas as pessoas aqui da SEI, que eu já acabei vindo aqui várias vezes, e eu fico muito... Não é porque eu estou aqui, na verdade a minha carreira na área do planejamento regional, urbano, eu conheci todas as congêneres da SEI e as estruturas de governo de vários estados da federação, e nós sabemos, até por alguns assuntos que estão aqui nessa breve fala, que elas foram desmanteladas, né, em grande parte. Não posso aqui citar nomes para comparar, mas vocês conhecem várias. Então, esta obra também é algo muito interessante. Eu acho que ela deve ser divulgada não só aqui na Bahia, mas também em todo o Brasil, e a Bahia deveria informar, né, essa discussão. Quando a gente vê, por exemplo, a continuidade, que é uma coisa difícil, né, de ver a continuidade, falava com o Ranieri, por exemplo, né, a visão que ele tem aqui, e também aquela coisa que a gente fica emocionado, que é o seguinte: quando eu li o capítulo da Tânia, do Ranieri, parece que a gente combinou, né, mas é isso, quando se formulam, quer dizer assim, essa é a tradição brasileira dos grandes pensadores, né? Esses três aí que eu escolhi, 3 frases, poderia escolher outras sobre planejamento, sobre desenvolvimento, é algo que é muito, no mínimo, emocionante. Eu ando muito viesado por uma literatura e ouvindo as falas aqui iniciais, pensei nisso, né? É uma coisa de uma literatura sobre organização política, como transformar o mundo, e o primeiro parágrafo de qualquer discussão dessa é como formular perguntas coletivas. Então, ao ouvir aqui, eu pensei um pouco sobre isso, né? Então, a Bahia tem essa capacidade e essa responsabilidade, porque tem feito, formulado perguntas coletivas. Eu queria, quer dizer, poderia lembrar aqui essas 3 frases, mas um conceito que eu gosto muito de Celso Furtado é como ele diz que planejamento é alargar os horizontes temporais de decisões, e isso exige que se explicitem os interesses. O meu capítulo tenta discutir, que é a minha visão, que planejamento, desenvolvimento e federalismo são processos muito semelhantes, que têm a mesma lógica, a lógica de gerar atenção, e eu vou colocar ênfase nisso. Eu queria começar, para onde que é o ponto mesmo? Eu queria começar dizendo que realmente, quando a gente vem aqui, quando vê essa obra, a gente vê que pelo menos parte das utopias do Celso Furtado, mas eu diria principalmente do Rômulo, se confirmaram, né? E eu diria que quando se vê a SEI, o trabalho da SEI, tive a oportunidade de ficar algum tempo, né, na biblioteca agora com a Patrícia, me mostrando os trabalhos e o acervo da biblioteca, eu diria que a SEI está um pouco em moda usar essa palavra, mas eu diria que, olhando as publicações que a gente acompanha, os periódicos da SEI, o trabalho que é feito na SEI, o site, né, e como ela se moderniza, e a discussão toda, o evento que teve aqui, na verdade, dos 70 anos da CPE e 30 anos da SEI,
que lembra isso, quer dizer, toda a modernização, a discussão hoje de inteligência artificial, etc., eu diria que a SEI é um ecossistema de informação e análise, um locus de reflexão, e isso eu acho que essa continuidade histórica, todo o trabalho aqui, acho que foi o Ranieri que falou no capítulo dele, a SEI é uma legítima herdeira da CPE. Então a gente vê história quando vê as pessoas falarem, né? Então são décadas de esforço, de continuidade, de lutas para manter, vamos dizer assim, para que não seja desmantelado essa longa história. Então eu vou falar mais aqui do meu capítulo, que discute o planejamento governamental, os desafios do desenvolvimento no contexto do Pacto Federativo Brasileiro e do processo de neoliberalização, que é um dos temas e uma das problemáticas que a gente mais tem que estudar, eu acho, não naquele sentido do neoliberalismo como um pacote, mas entender a natureza do processo de neoliberalização. Então, a luta pelo desenvolvimento, o tensionamento pelo desenvolvimento, o tensionamento por construir um alargamento de possibilidades com um alargamento temporal, que seria o planejamento, necessariamente ele exige, e ele é um antídoto ao processo ativo e proativo, vamos dizer assim, de neoliberalização que toma conta do mundo e que se acelerou, na verdade, por incrível que pareça, né? A Patrícia falou da minha inquietude, uma delas é essa: o que aconteceu no mundo desde a crise de 2008, depois a pandemia, depois a posse do Trump, por exemplo, a gente vê que é um mundo em aceleração, toda a discussão geopolítica hoje, e um mundo, num certo sentido, mergulhado num processo de neoliberalização que, portanto, precisa ser discutido junto com o planejamento e junto com a questão do desenvolvimento, né? Eu acho que qualquer discussão de planejamento e a discussão territorial precisa se dar no âmbito do pacto territorial de poder, que são as características do federalismo brasileiro, que são muito peculiares, e por isso vou encerrar com essa questão que eu acho que aqui é o locus, vamos dizer assim, do Brasil que mais tem conseguido. Apesar de tantas adversidades do ambiente, do contexto mundial, inclusive de vamos dizer assim, pós-verdade, de pós-democracia ou a democracia, que tem se lutado e conseguido avançar no que o Celso Furtado chamava do que é o verdadeiro desenvolvimento, né? Então essas são as partes do capítulo. Eu começo com dois conceitos que eu gosto muito do Celso Furtado. Ele nunca discute desenvolvimento sem discutir o subdesenvolvimento, porque é uma unidade contraditória, na verdade. E o melhor conceito de desenvolvimento que na minha concepção, é o de Celso Furtado, no sentido que o desenvolvimento é o alargamento dos horizontes de possibilidades. E, portanto, traz essa ideia, vamos dizer assim, da tensão, de que necessariamente o desenvolvimento é conflituoso, ele é necessariamente incompleto, gerador de desequilíbrios, ele está sempre em movimento dinâmico e não tem garantias de ser complementar. Eu costumo dizer muito para os jovens estudantes, né, essa ideia que muitas vezes o jovem entende que vai chegar lá um ponto, por exemplo, que era um pouco a visão que a gente tinha quando era muito jovem, a superação do subdesenvolvimento que vai acontecer lá na frente. E esses processos são necessariamente tensos e são, indo no popular dos brasileiros e brasileiras, pauleira. Desenvolvimento sempre é pauleira, planejamento sempre é pauleira. E nós estamos enfrentando o quê? Estamos enfrentando o subdesenvolvimento, que é uma face do desenvolvimento. É o que o Celso Furtado chamava, é uma malformação estrutural que é resistente. Então, para enfrentar o subdesenvolvimento, você precisa ter também, constituir força política, potência, porque ele tem capacidade de se reproduzir. E tem uma frase que não está aqui, nem no capítulo, mas eu gosto muito, que é do Celso Furtado, que é o seguinte: o crescimento enubla os interesses. Quando um país está crescendo, né,
aquele vamos, que é uma tradição do Brasil, na verdade o crescimento muitas vezes conspira contra o planejamento, porque o crescimento nubla, ele esconde os interesses. Está todo mundo feliz, o país está crescendo, o emprego está crescendo, então os problemas ficam escondidos, vamos dizer assim. E, na verdade, o Celso Furtado diria, o desenvolvimento, ele explicita os interesses, ele explicita ele explicita os interesses diversos e os conflitos colocados. Todo mundo, vocês que têm experiência de Estado, sabe disso. Quando você age, você mexe no ambiente. Quando você não age, não faz nada, tudo bem. Agora, se você quer fazer alguma coisa, significa que você vai tensionar. Então, a necessidade de pensar, vamos dizer assim, o planejamento nesse sentido, como algo contingente, disputado, que você está tentando alargar os horizontes temporais e, portanto, gerando tensão para, por exemplo, desde a realização do diagnóstico. Eu, às vezes, me sinto velho quando eu falo disso. Eu sou daqueles que fui formado, vamos dizer assim, na ideia de que a gente precisa ter bons diagnósticos. Nas últimas décadas ficou um pouco fora de moda falar dessa expressão, mas sem o bom diagnóstico não há como ousar pensar no alargamento e propor outros caminhos, né? E embora o Celso Furtado usasse muita expressão que o planejamento é uma técnica social, o planejamento não é uma questão técnica, né, no sentido banal que a gente usa. Ele é uma questão política e é uma questão de revelar quem são os agentes, os atores e as coalizões que estão em jogo e em disputa, né? E aí tem essa questão que é muito complexa. Tenho certeza que aqui pelo menos metade da sala talvez entenda mais do que eu o que é o federalismo brasileiro, o Pacto Federativo Brasileiro, que é muito complexo, né? E ele tem as mesmas características que eu estava apontando, de tensão, de disputa, de mexer com interesses, etc., porque o pacto territorializado de poder, nessa forma trinitária que é o Brasil, com entes equipotentes, etc., municípios, Estado e a União, necessariamente são arranjos, acordos, né? Apalavramentos, repactuações constantes e, portanto, fundamentais para pensar qualquer ação de planejamento. Porque a tendência brasileira, não tenho tempo aqui, mas qualquer discussão de federalismo brasileiro vai mostrar as origens oligárquicas, regionalizadas, né, daquilo que o Celso Furtado, eu não queria deixar de falar essa expressão do Celso Furtado, que é estruturas enrijecidas. É um país, então, com estruturas de poder enrijecidas. Então, a construção do planejamento, a construção do enfrentamento significa tentar enfrentar essas estruturas que criam as injustiças sociais e essa coisa da desigualdade brasileira. A primeira frase que eu falo com qualquer estrangeiro é o seguinte: olha, esse país aqui, essa coisa estranha que é o Brasil, ele é a 8ª, 10ª economia do mundo, ao mesmo tempo ele está em 195º lugar de desigualdade. Então, não é à toa que nós temos os grandes e as grandes intérpretes, porque para entender isso teoricamente, como é que tem um país tão complexo e desigual e injusto, né? E da opressão, da violência, então é algo que eu acho que a reflexão brasileira para tentar entender esse país que gerou essa coisa maravilhosa que é o pensamento social brasileiro, aqui coloquei 3, né, de Rômulo, de Celso Furtado, de Milton Santos. Então, poderia passar, por favor? Acho que pode passar essa ideia da necessidade de soldar os interesses dispersivos, difusos do federalismo. Próximo, por favor, não estou conseguindo... Sim, então, esse é até um ponto que nós não temos tanto tempo aqui para debate, mas que eu acho importantíssimo. Como eu
me interesso muito por essa questão das escalas espaciais, porque qualquer processo de desenvolvimento, qualquer enfrentamento ao subdesenvolvimento, qualquer processo de planejamento necessariamente tem que pensar em múltiplas escalas, pensar o que está acontecendo no mundo, quais são as nossas oportunidades, os desafios, o que está acontecendo nos vários níveis escalares, desde o mundo até a escala da vida cotidiana, a escala do corpo. Tudo isso precisa ser pensado e pensar o Estado e a capacidade que ele tem de reescalonamento. Então, eu diria que o Estado brasileiro, inclusive o nacional, e é claro, essa é uma questão muito para o nacional, mas também valeria para pensar o estadual, ele tem uma certa capacidade, né, de fazer, de descer o que os espanhóis chamariam de acima abaixo, ou em inglês se chamaria de downscale. Você consegue descer com a política pública bem formulada, mas tem dificuldades enormes de construir jogos mais cooperativos assim arriba. Na verdade, nós temos uma dificuldade, isso que é uma visão muito pessoal, né? Na verdade, se a gente tivesse muito tempo aqui, poderia ver com todo mundo que já teve experiência aqui o que acha disso. Mas nós temos dificuldade enorme no Brasil de constituir uma escala supra-local. Nós temos dificuldade enorme de construir e de soldar, vamos dizer, esses interesses de uma escala micro-regional, e temos dificuldade também de forjar de forma orgânica uma escala mesorregional. Então, vejam, eu estou saindo aqui com vários livros sobre a Bahia, então acho que a Bahia, como ela está mais avançada do que qualquer outro estado, eu poderia testar essas hipóteses que eu tenho aqui, né? Até que ponto, mesmo com a continuidade do governo, de tudo que se realizou em todos esses anos, de ter uma burocracia altamente capacitada, como está a questão da escala micro-regional, da escala mesorregional e da escala supra-local aqui na Bahia, ou em qualquer estado da federação. Próximo, por favor, eu vou terminar em breve. Próximo. Então, falar um pouquinho, uns 2 minutinhos, sobre essa questão fundamental que é esse processo de neoliberalização. A Patrícia falou aí do meu pós-doc recente que eu fiz no Canadá. Eu fiquei 2 anos com a pandemia, na verdade, estudando neoliberalização. E o que é neoliberalização? Hoje tem uma reflexão muito interessante nesse sentido, porque a minha geração estava acostumada a falar a palavra neoliberalismo para um punhado de coisas negativas que queria dizer. Mas, na verdade, assim como desenvolvimento, federalismo, planejamento, todos são processos em movimento histórico, né? E, na verdade, o processo de neoliberalização é sempre um processo incompleto, porque ele vai encontrar resistência na sociedade, ao mesmo tempo ele é plástico, ele é aderente e impregnante. Ele se adapta a cada lugar, a cada ambiente, seja em qualquer escala. Ele não é algo como a gente pensava no passado, como se fosse um pacote fechado que cai lá de cima na cabeça de um país, de uma região. Não, ele é um processo... aliás, tem uma frase que eu gosto muito, que está aí em seguida. Agora funcionou, né? Eu gosto muito disso. Na verdade, a neoliberalização ela funciona por tentativa e erro, e ela dá 3 passos para frente e 2 para trás o tempo todo, onde ela estiver. Ela é como se fosse na época da pandemia, ficava mais claro isso quando a gente estava estudando o que significa o vírus, etc. A neoliberalização é um vírus que se instala não só nos ambientes institucionais, mas inclusive na gente, aquela ideia de que eu quero ter sucesso individual, etc, etc. Então, na verdade, ela é moldável, contingente, e nós temos que lutar diuturnamente nas instituições, no planejamento, contra esses experimentos. Essa eu acho que é uma boa expressão que eu gosto. O que é neoliberalização? São experimentos e práticas conjunturais redisciplinadoras do mercado. Então, quando a gente liga a TV,
o tempo todo a gente vai ver falando que os gastos públicos, gastos não, o rombo dos gastos públicos, assim que a TV fala quase todo dia em todos os programas. Então, ela está sempre tentando ampliar os horizontes mercadejantes e até instalar uma sociabilidade pelo mercado, do empreendedorismo, do individualismo. Então, eu diria que tudo que eu diria nós, mas eu sou da academia, nós no sentido de que nós queremos o desenvolvimento, nós queremos o planejamento, então nós temos que lutar necessariamente com toda essa lógica da neoliberalização que está em todos os processos, os espaços, que vive o tempo todo fazendo o quê? Campanhas de difamação das ações estatais, dizendo que nós, funcionários públicos, somos pessoas que não trabalhamos, que ganhamos demais, etc. Então, o processo de neoliberalização vamos dizer assim, um dos principais inimigos para quem próximo, por favor, não estou conseguindo passar. E eu vou encerrando. Acho que o meu tempo já acabou, não é? Então, eu no meu capítulo aí, eu coloco essa questão dos desafios de tentar enfrentar essa questão da neoliberalização. O próximo, por favor, eu acho que talvez seja a última ou penúltima. Então, esse país que tem, né, uma democracia de baixa intensidade, as pessoas da minha idade achavam que a democracia estava garantida, etc., etc., e recentemente a gente viu que não é isso. Há uma insuficiência de articulação nacional de forças progressistas e uma insatisfatória participação popular. Então, nós temos, para enfrentar esses constrangimentos históricos do subdesenvolvimento, muito caminho pela frente, né, para tentar constituir uma atuação estatal multiescalar. A CEI e a Bahia têm tudo para construir essa governança multinível. Eu queria encerrar com a última, pedindo desculpas que eu já passei com tempo. Eu tenho dito que a nossa bandeira deve ser a seguinte, né? Nós temos que colocar a substância da vida humana e não humana na frente dos negócios. Então, o processo de neoliberalização, como ele quer criar, disciplinar tudo pelo mercado, diria o Celso Furtado, quer prefigurar tudo pelo mercado. Então, o que o planejamento faz? É uma frase muito boa do Celso Furtado. A lógica do dia a dia, da economia, etc., é prefigurar tudo pelo mercado. E nós queremos uma outra articulação para pensar novos horizontes, e precisamos colocar a vida na frente dos negócios, né? Até hoje, por acaso, falamos de Caio Prado, aquela coisa, um país que nasceu já com um sentido da colonização que era um grande negócio. Esse país não pode ser um grande negócio, né? Esse país tem que colocar a vida humana de um país de tantas mazelas, tantas desigualdades regionais, tantas desigualdades e injustiças sociais, colocar a substância da vida humana à frente dos negócios. E, finalmente, como se faz isso? Próximo, por favor, e último. A querida professora, nossa grande mestra Tânia Bacelar, vai falar em seguida. Eu aprendi isso com ela, né, e muitas outras coisas, quase tudo que eu posso falar para vocês, mas essa questão de que nós temos que realizar disputas e o planejar o desenvolvimento significa valorizar, fortalecer e potencializar a diversidade, o híbrido, a variedade, o nuançado, a recombinação. O Brasil é isso, eu cada vez trabalho mais com esse conceito do combinado e do recombinado, né, de como que as forças do atraso estão o tempo todo aí, e a coisa do século XXI está aí também, e como isso está, no caso brasileiro, recombinado. Então, a palavra de ordem é sempre lutar, porque esse é um processo constante, lutar pela democracia, lutar pelo planejamento e ter uma concepção de valorizar esse grande trunfo, diria a professora Tânia Bacelar, o grande trunfo que nós temos, se nós temos esse problema das várias diversidades, o nosso grande trunfo é a diversidade. E que nós temos que nos basear nisso para fomentar,
para reconstruir, vamos dizer assim, permanentemente o país, né, no sentido de valorizar as diversidades. Então, isso daí, termino dizendo mais uma vez parabéns a todos e todas que estão nessa sala, né, pelo trabalho que vocês realizam, parabéns pela SEI, parabéns por toda a tradição da herança do Rômulo e das utopias dele, que eu acho que estão totalmente presentes até hoje nessa sala, na biblioteca, na SEI e todos os espaços da Bahia. Pelo menos eu espero, para não deixar que forças venham desmantelar essa construção histórica dessas estruturas que estão em movimento, né, no sentido do planejamento e do planejamento do desenvolvimento. Muito obrigado. Obrigada, professor Brandão. Peço desculpa pelas plaquinhas que eu fico levantando, mas estou aqui no meu papel e também para convidar vocês a lerem um artigo do professor. Não é um artigo fácil de ler, não, mas é um artigo robusto e que estimula o pensamento. Vamos passar a palavra à professora Tânia Bacelar. Tudo certo aí, Tailon? Eu vou fazer a apresentação da professora Tânia enquanto o Tailon ajusta. Pode ser, Tailon? Tá, então vamos lá. Primeiro, é preciso dizer que, se é difícil apresentar o professor Brandão, apresentar a professora Tânia Bacelar em poucas palavras é uma missão quase impossível, né? Então, na verdade, a minha opção foi seguir o que ela mesma coloca como resumo do seu currículo Lattes, que é extremamente modesto. Professora Tânia, estamos aqui falando da senhora, espero que esteja nos ouvindo. A professora Tânia possui graduação em Ciências Sociais e em Ciências Econômicas e diploma de Estudos Aprofundados pela Universidade de Paris I. Doutorado em Economia Pública, Planejamento e Organização do Espaço, igualmente pela Universidade de Paris I. Quando foi orientada por Adailô, e teve na sua banca pessoas quase desconhecidas de nós todos, Roquefort e Celso Furtado. Então, não precisa dizer muita coisa a mais, né? Com inúmeros trabalhos publicados no Brasil e no mundo, exerceu vários cargos públicos, como, por exemplo, foi diretora da Sudena e da Fundagem, secretária de Planejamento e Finanças do Estado e de Pernambuco e secretária de Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Regional. Na verdade, professora Tânia Bacelar, a gente pode dizer, ela é uma grande dama do planejamento regional. Sem falsa modéstia para ela, que é muito modesta, mas ela é uma referência obrigatória para quem estuda a questão regional, para quem estuda o Nordeste. Além dos títulos que possui de professor honoris causa, de professora emérita e etc., a gente precisa dizer que a professora Tânia é uma pessoa que combina rigor científico, abertura ao novo, dureza crítica e delicadeza. Na forma dela se dirigir a nós em todos os momentos, foi extremamente generosa com nossas contribuições, aceitou nossas sugestões e dialogou continuamente conosco para, dizendo ela, melhorar o seu trabalho. Professora, a palavra está com a senhora e muito obrigada por estar conosco. Boa tarde a todos e a todas. Eu que agradeço a honra de poder participar dessa comemoração dos 30 anos da SEI e dos 70 anos do planejamento baiano, né, que tanto nos orientou. Eu começo lamentando não ter conseguido superar uma crise de labirintite para viajar a Salvador. Ainda bem que estamos na era digital e ela está nos permitindo esse encontro agora à tarde. Eu agradeço muito a Francisco Vital pelo convite, pela compreensão diante desse fato inesperado e viabilizado a minha presença online. Finalmente, ressalto que a alegria de partilhar essa mesa com o Brandão, um velho amigo e uma pessoa que sempre ilumina o debate sobre o desenvolvimento regional brasileiro. O foco da minha intervenção é o desenvolvimento nordestino
Portanto, eu escolhi trabalhar na escala macro-regional e tentar mostrar, Brandão, que há derrotas das forças do atraso no Nordeste. Então, vou tentar defender isso. Eu queria que passasse aí o meu PowerPoint. Então, eu vou dividir a minha fala em dois momentos, um olhar mais para o passado, respondendo de onde é que o Nordeste veio, justamente para mostrar uma necessidade de uma releitura da realidade regional. E um segundo momento, eu vou olhar para frente, ver as macro tendências que estão aí no ambiente mundial e nacional, para identificar oportunidades, ameaças e criar uma pequena base de uma agenda para as próximas décadas do planejamento regional. Pode passar. Então, eu vou defender que o Nordeste mudou nas décadas recentes, onde eu estou olhando aí de onde estamos vindo. E aí eu concordo com a citação de Brandão lá no texto dele. O Nordeste não é o mesmo dos tempos de Furtado. Com o mesmo entendimento sobre o que é desenvolvimento que ele trabalhou, que é desenvolvimento é disrupção. Pode passar. A primeira mudança é que a gente interrompeu a trajetória de perda de posição relativa que marcou o Nordeste do século XX. E estamos acompanhando de perto a dinâmica da economia nacional, superando um pouquinho na década recente. Então, não é um hiato grande, vejam que a curvinha laranja está próxima da azul, a laranja é Nordeste e a azul é Brasil, mas o Nordeste não corre atrás do Brasil. Acho que essa é uma mudança importante. Segundo, a base produtiva vem mudando. E nas mudanças, eu vou tentar enfatizar as mudanças no semiárido, que é a cara do Nordeste. Assim, a maior parte do território nordestino, 70% é semiárido, e eu vou mostrar que tem uma mudança importante no semiárido que nos obriga a revisitar o bioma caatinga, que está dentro do grande espaço semiárido, com um olhar de potencial e não com um olhar de problema, que é a tradição do olhar sobre a caatinga nordestina. Pode passar. Pode passar. A outra mudança é que o oeste do Nordeste mudou muito quando a gente engatou no Mata Piba. Não é? O Nordeste do século XX tinha um espaço meio vazio ali, e hoje o Mata Piba engatou na dinâmica do Centro-Oeste. O território dali é de outro bioma, não é do bioma caatinga. Então, a mudança do Oeste-Nordeste, que é a mudança do Oeste baiano, do Sul do Maranhão, do Sul do Piauí, é muito relevante, não tem nada a ver com o que acontecia no século passado. Do ponto de vista da indústria, o Nordeste também aumentou um pouco o seu peso no VTI nacional. É o contrário do diagnóstico antigo, né? De que o Nordeste perdia peso na indústria, e a grande luta de Celso Furtado era industrial no Nordeste para engatar na dinâmica de um país que se industrializava. A gente ganhou peso relativo no VTI nacional, de 7,5 para 10 antes da crise e mais ou menos em torno de 8 hoje. Tem um texto muito interessante de Aristides, publicado pelo IPEA, que mostra isso com toda clareza. Tá certo? A indústria, portanto, avançou. Para mim, um caso importantíssimo é o de Pernambuco, porque o final do século passado, Pernambuco estava se desindustrializando, e no começo desse século ele se reindustrializou com os investimentos em SUAP, no litoral sul, e com a presença da automotiva no litoral norte. Os serviços também se dinamizaram e se diversificaram, especialmente nas cidades médias, e eu vou voltar a isso daqui a pouco. E eu destaco nos serviços, telecomunicações e logística, que são muito importantes para o século XXI, além da gente ter melhorado os portos, como eu vou destacar daqui a pouco. Pode passar.
O Nordeste liderou um desenvolvimento estruturante para quem defende desenvolvimento que tenha respaldo na população, que é o investimento que a gente fez em ensino fundamental no Ceará e ensino médio em Pernambuco. Esses dois estados hoje servem de referência para as inovações implementadas e os resultados positivos alcançados na educação brasileira, que ainda continua sendo um grande desafio para o futuro. A base de ciência e tecnologia da gente também se ampliou, temos novos centros de P&D, temos polos tecnológicos, como o Porto Digital em Pernambuco, a Universidade, o Polo de Campina Grande, o Instituto Atlântico do Ceará, a Rede Bipraí, que tem uma unidade na Bahia muito importante. Então, ali também a gente tem hoje muito mais densidade do que já tivemos. E eu volto às cidades médias, porque, ao se dinamizarem, elas trouxeram um novo ativo que o Nordeste nunca teve, que é jovem qualificado no interior. E é muito interessante que quem puxou o dinamismo das cidades médias foi investimento em educação e em saúde. Para a gente aprender que em economia não é só a indústria que dinamiza cidade, não é só serviços tradicionais que dinamizam cidades. No nosso caso, esses dois investimentos em educação e saúde foram centrais em cidades como o Polo de Crato, Juazeiro, e eu poderia dar vários aqui, mas para mim o Crato Juazeiro é o mais representativo, e criou esse novo ativo, que é ao mesmo tempo um ponto positivo e um grande desafio. Pode passar. A outra mudança é que a gente era uma região carente de energia. Quando eu entrei na Sudene, a Fortaleza tinha problema de oferta de energia, e hoje o Nordeste é uma região líder da produção da energia renovável e limpa do século XXI. Então, os dados não me deixam mentir, mostrando a capacidade de gerar a energia que o futuro está nos requerendo. Mas o mais importante é que aconteceu também uma universalização do acesso à energia. Eu acho que o programa Luz para Todos merece uma referência. Não é só que a gente cresceu na oferta e tem potencial da oferta, é que do lado da demanda a gente foi capaz de ter uma política pública que levasse a luz elétrica para o interior, para a zona rural do Nordeste. Né? Quando a gente vem de avião baixinho agora no Nordeste, a gente vê aquelas casinhas isoladas lá no interior, todas com antena parabólica e a luz acesa. Então, essa é uma mudança muito grande. Como eu disse, a infraestrutura também mudou, os portos, vários portos importantes que a gente modernizou e ampliou, os aeroportos também se modernizaram e se interiorizaram. A infraestrutura hídrica tem um dado novo, que é o PIST, né, que principalmente beneficiou o Ceará, e a infraestrutura de fibra óptica, que está se expandindo também, a partir também de uma experiência cearense, que era o Cinturão Cearense, que agora é um projeto do conjunto dos governadores do Nordeste, que chamam de Cinturão Nordeste, e que chega para a fibra óptica também para as cidades médias e para as cidades menores. E aí é muito interessante, porque tem o protagonismo de empresas regionais. Tem empresas regionais que não são aquelas grandes, que estão fazendo esse trabalho mais numa escala mais próxima da população mais pobre que vive nas cidades médias e no interior da região. Claro que a gente tem ainda déficits importantes, como rodoviários, o saneamento, que eu vou voltar a falar dele, que é o pior, ferroviário, que eu vou falar dele também. Então, eu não quero colocar o foco nos déficits, mas eles não podem deixar de dizer que eles existem. Né? Pode passar. Melhorou. Indicadores sociais, vários melhoraram, eu falei já de educação, mas mesmo na linha da extrema pobreza, que é a marca do Nordeste do país, a gente melhorou. Né?
caímos de 14% da população em extrema pobreza para 9%, que era o dado de 2023, mas hoje o IBGE publicou um dado mais recente e muito mais baixo. Mas continuamos com um grande problema, que é o desemprego. O desemprego é um grande problema, na minha visão, porque tem um hiato entre a nossa participação na população do Brasil e a nossa participação no PIB. A gente é muito mais importante na população do que na PIB, metade, mais ou menos. E aí faz com que o desemprego, toda vez que é publicado, o Nordeste aparece negativamente. Infelizmente, Pernambuco e Bahia são os que lideram. Mas eu queria fazer um destaque na mudança social, que é a seca. Nós continuamos a ter seca, mas não temos mais drama social. E eu acho que isso tem a ver com o que aconteceu na organização produtiva do semiárido. É o que eu chamo de desmonte do velho tripé. O velho tripé gado, algodão, policultura desmontou, e a ele se associou a política de assistência social, que faz com que hoje, o último censo também mostra isso, a imigração nordestina é intrarregional e não interregional. Então, essa região do semiárido precisa ter uma releitura importante, inclusive, para mim, a mudança mais relevante é essa, porque o que marcava o Nordeste era a seca. Né? Celso Furtado disse que começou a estudar, se interessar pelo Nordeste depois de ter vivido uma grande seca, quando ainda era um adolescente, e assistiu aquele drama que a gente tem na literatura, no cinema e na memória de qualquer cidadão brasileiro. Pode passar. A gente tem que eu queria fazer outro destaque de política pública. A gente tem um grande problema em saneamento, mas a gente foi inovador no acesso à água para quem mais precisa. E aí foi o modelo do programa de cisterna de placa que eu queria destacar. Geralmente a gente destaca os grandes investimentos. Esse foi um investimento muito bem realizado no modelo que eu considero inovador de política pública brasileira. Por exemplo, o governo federal não é o dono da bola, ele é o financiador somente. Pegou o dinheiro e botou na ASA, que é uma OCIP, que coordenou o processo de implementação. A ASA pegou o dinheiro e o modelo da placa de cisterna colocou na mão das ONGs que estavam disseminadas no território nordestino. E as ONGs mobilizaram os usuários para participar da execução. Então, é uma experiência muito inovadora dessa política, quando a gente compara com as políticas tradicionais que buscam enfrentar o desenvolvimento regional. Tá certo? Pode passar. Aí eu espero ter mostrado a vocês que o Nordeste não é mais aquele. Agora eu queria olhar para frente, a segunda parte da minha intervenção. Tá? E aí eu começo... Pode passar. Eu começo com a oferta de energia, como eu já falei. A gente era carente de energia, hoje a gente é líder em produção da energia nova do século XXI. E aí tem um risco enorme, que é de ser novamente um mero exportador de commodities. Então, o que é positivo pode virar negativo no futuro, porque o mundo está carente dessa energia e muitas propostas que nos fazem para trazer a nossa energia para levar para o exterior. Então, a gente tem que resistir a essa pressão. Mas isso também tem uma oportunidade, que é aproveitar a NIB, que o Brasil está tentando implementar, para fazer o contrário, usar a energia para trazer investidores, para trabalhar no Nordeste com energia barata e abundante e ampliar a nossa base produtiva na região. Tá certo? O desafio também, portanto, são novas políticas públicas e empresariais que vão nessa linha do power shoring, e aí eu cito ali um artigo nessa mesma direção, para evitar essa possibilidade negativa que está aí. Pode passar para o outro foco, eu escolhi 7. Vou passar rápido.
A outro foco é a valorização do bioma caatinga. Eu acho que é uma grande oportunidade que a gente está, porque, como eu disse, o modelão que operava na caatinga afundou porque o algodão saiu. Hoje a gente tem algodão como grandes fazendas de algodão, alguns até podemos dizer que são latifúndio, mas não estão embutidas naquele tripé do semiárido, onde o pecuarista levava, o dono da terra levava a fatia do leão e a população, quando não chovia, terminava o ano praticamente sem ter acumulado nada. Então, a gente tem uma oportunidade aí importante, já que o tripé desmontou, construir uma outra estrutura produtiva. E aí aproveitar a crise climática, que está valorizando a bioeconomia, para que a gente reveja a nossa visão sobre a caatinga, porque a caatinga pode ser importante tanto no sequestro de carbono, como também pode ser uma dessas oportunidades para ocupar esses jovens qualificados de quem eu falei. Então, aí, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho muito interessante sobre potencialidades da caatinga para o século XXI. E, para mim, o grande desafio é vencer as velhas receitas, é vencer o preconceito que existe sobre a caatinga nordestina, né? Onde a gente só olha o lado dos desafios, nunca olha o lado das potencialidades. Eu citei aí vários artigos para ficar para vocês, onde já existe esse esforço de identificar o que é que a caatinga tem de potencial para produzir coisas completamente diferentes, tá certo? Novos produtos, como cerveja de umbu, mel da flora, hidratante de mandacaru, cosméticos de curi. Então, é outra leitura da caatinga que precisa ser feita. Vou passar. O outro é os investimentos sociais, articulando com a base produtiva. Os investimentos sociais, para mim, o maior desafio é saneamento, já que a gente começou a se desenvolver em educação. Mas saneamento, os indicadores do Nordeste, realmente, o mapa ali mostra isso com toda clareza, são péssimos. Então, eu acho que esse é um grande desafio nosso. A média nacional da inabitação é 37, a do Nordeste é quase 60. Então, tem um diferencial negativo muito grande. Tem um programa, uma oportunidade, que é o novo marco legal do saneamento, que vai trazer investimento em saneamento. O Ministério da Cidade estima quase 300 bilhões até 33, se a meta for universalizar o acesso. Mas, para mim, tem um desafio aí, um risco muito grande. É que o vazamento dos investimentos vai acontecer. A gente fez um trabalho recente para o PNUD e para a Sudene, onde a gente mostra isso com toda clareza. Nós fomos atrás dos segmentos produtivos que vão ser mobilizados com o investimento de saneamento. E eles estão no Sudeste. Então, esse dinheiro vai entrar no Nordeste e vai vazar. Então, a gente tem que ter uma política que estimule as duas coisas ao mesmo tempo. Pode passar. A educação continua sendo um desafio, embora eu tenha dito que a gente melhorou, né, em vários níveis, mas em vários níveis também continua sendo um desafio. Eu acho que o grande desafio é ampliar experiências exitosas, não precisa reinventar a roda, mas temos um grande risco, é que podemos agora assistir à evasão de uma mão de obra qualificada. Se o ajuste fiscal incidir sobre a educação, que é a proposta dos dentistas brasileiros, a gente tem um risco importante de não fazer o investimento completo. Certo? Ao mesmo tempo, temos uma oportunidade, que é o novo Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai sair da reforma tributária. Então, esse mecanismo aí acaba os incentivos fiscais baseados no ICMS e está ficando claro para nós do Nordeste que 2 investimentos são estratégicos com esse dinheiro que vai vir do fundo: infraestrutura econômica e investimento em educação. Se a gente fizer essas duas coisas,
não precisa de incentivo de ICM daqui a algumas décadas. Pode passar. Finalmente, o investimento em infraestrutura. Eu queria falar dele, já estou passando o meu tempo. No investimento em infraestrutura tem uma novidade no Brasil, que é o mapa das ferrovias. Eu botei esse mapinha aí do lado, que é o projeto de integração sul-americana do Ministério do Planejamento, e que vai fazer parte do plano estratégico que eles estão elaborando. Então, esse mapa marca uma mudança no Brasil. O Brasil é um país continental. Desde que eu fui da Sudene, sempre ouvi o pessoal de transporte dizer: a gente tem que combinar rodovia com ferrovia. Não podemos apostar todas as nossas fichas em rodovia. E foi isso que a gente fez durante décadas. Agora está vindo um momento em que as ferrovias estão ganhando protagonismo, a China tem interesse nisso, está participando desse projeto, está financiando parte dos investimentos, mas esse mapinha verde me chama a atenção, porque o Nordeste está em branco. Aí eu botei um foco mais forte no Nordeste, no segundo mapa, e aí você vê dois investimentos nessa área. Primeiro, esse que a Bahia conseguiu engatar na Bioceânica, que é uma daquelas estruturas que está lá atrás, para sair no porto de Ilhéus, vindo do porto de Chancay, no Peru. Eu acho que esse é um investimento importantíssimo para a Bahia e para o Nordeste também. E a famosa Transnordestina, que é objeto, infelizmente, de uma grande disputa entre os estados do Nordeste, onde, para mim, todo mundo perde. Porque, na verdade, em vez de a gente estar se degladiando por pedaços de ferrovia, devíamos estar com esse olhar estratégico nesse novo mapa das ferrovias brasileiras, tentando puxar a Transnordestina para perto da Norte e Sul, né? Para a gente fazer parte da estrutura básica do novo modelo de transporte via infraestrutura do país. Pode passar. E, para finalizar, o investimento em novas frentes. Aí eu olhei para o futuro, o que é que tem de novo no debate sobre desenvolvimento? Uma novidade é a economia do mar, que, aliás, a Bahia está muito ativa nesse debate. Eu participo de um grupo que debate hoje a economia do mar, e a liderança é baiana, sem dúvida, tá certo? E a Bahia tem o maior litoral do Nordeste, não é à toa que ela é um protagonista. Então, discutir as oportunidades que estão associadas ao mar é muito importante, porque a gente sempre olhou para a terra. Então, identificar potenciais de pesca litorânea, de família litorânea, de construção naval, de energia eólica offshore, de maricultura. Então, uma série de atividades que não tinham agenda no nosso debate sobre desenvolvimento regional. O segundo é a economia criativa. O Nordeste, para mim, é a principal diferença do Nordeste, é o padrão e a intensidade da economia criativa. Eu estou falando na Bahia e não preciso falar para baiano o que é economia criativa, né? Nós somos conhecidos mundialmente pela nossa música, pelo nosso artesanato, pelo nosso design, pelos nossos festejos, pela nossa moda. Então, a gente tem que transformar isso em economia virtuosa, que sirva para puxar o desenvolvimento do século XXI. Então, a oportunidade, para mim, é o debate que está em curso na região, com iniciativas relevantes também, que também estão na outra direção, que é a questão ambiental. O Nordeste sempre foi visto negativamente porque o semiárido tinha seca. O Nordeste de Pernambuco, aí não é Pernambuco, não é Bahia, é Pernambuco, tem uma proposta muito interessante que eu acho que a gente devia prestar atenção nela, que é uma proposta de ampliação da economia regenerativa. Esse trabalho foi feito para Pernambuco, mas vale para todo o semiárido, porque o semiárido tem uma parte muito grande de desertificação e tem, ao mesmo tempo, um grande potencial. Então, regenerar para quê?
é hoje uma pergunta muito instigante, que pode dar iniciativas de políticas muito interessantes. Qual é o grande risco? Para mim, o grande risco é o viés e a mesmice do debate sobre o Nordeste no Brasil, especialmente nos centros de poder político e econômico. Esse pessoal vê o Nordeste da seca, vê o Nordeste do emigrante, vê o Nordeste do solo rachado, e guarda aquela imagem velha e pensa que nós somos, até hoje, a mesma coisa. Então, acabamos de assistir o governador de Minas Gerais proferir uma frase que não dá nem para repetir. Então, eu acho que esse é um grande risco e a gente tem que fazer um esforço para fazer uma releitura da nossa região e mostrar as nossas potencialidades e oportunidades. E eu acho que a Bahia tem uma grande responsabilidade sobre isso. Por isso que eu fiquei muito triste quando eu vi que não ia conseguir viajar. Ainda bem que vocês viabilizaram a minha presença nessa festa do planejamento baiano. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Tânia. Muito obrigada, professor Brandão. Eu tenho certeza que tem várias coisas para a gente pensar e discutir depois. Enquanto Ranieri faz sua apresentação, se alguém tiver interesse em fazer alguma pergunta, por favor, manda por escrito para mim, que quando você terminar, Ranieri, eu agrego a pergunta feita à sua. Ranieri tem 10 minutos. Mas eu vou apresentar rapidinho, tá? Ranieri é mestre em Economia pela Universidade Federal da Bahia, trabalhou como professor da Universidade Católica e do Programa de Pós-Graduação da Unifax, pesquisou e publicou artigos e ministrou aulas com os seguintes temas: Economia e Sociologia do Trabalho, Economia Política, Economia Regional, Economia Brasileira e Internacional e Planejamento. Também trabalhou no DIEESE Bahia. Atualmente é superintendente da Superintendência de Planejamento Estratégico aqui da CEPLAN, e, nos últimos anos, vem se dedicando ao desafio de desenvolver e implementar o plano de longo prazo da Bahia, como a professora Tânia anunciou. E é por isso que ele foi provocado a estar aqui, a escrever para o nosso livro e a fazer um debate nesse evento. Ranieri, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Um desafio enorme dialogar com essas duas grandes referências do pensamento brasileiro. Eu que me considero formado a partir da leitura de ambos, embora não tenha sido aluno deles, e ver um debate como esse num auditório repleto de professores, e não só professores, pessoas que, na escolha de vida, decidiram, a partir do que aprenderam, colocar o dedo na transformação social. No caso do nosso vereador Silvio Humberto aqui presente, que é um homem de múltiplas dimensões, além de professor, é vereador, auditor, militante orgânico da causa negra. Eu fiz a leitura atenta dos dois textos e percebi uma convergência muito grande entre eles, e o que mais me chamou a atenção foi a questão, o peso jogado nas heranças históricas e a ideia de que isso é construído historicamente. Isso me levou a compreender com mais clareza, né, o quão difícil é fazer essa desconstrução histórica. A Bahia é um estado que tem na sua gênese, como condição imanente do seu desenvolvimento, a pobreza e a desigualdade. E você poderia se perguntar, em 20 anos, como é que você não rompe isso? Melhoramos muito, todos os indicadores, mas, do ponto de vista estrutural, essas questões aparecem como condições fundantes do nosso desenvolvimento histórico, econômico e social. E tanto a professora Tânia quanto o professor Brandão coloca isso com muita clareza, e o quanto que isso impede o processo de desenvolvimento, né? E aí é interessante porque, quando o professor Brandão se referiu à questão dos diagnósticos, eu me lembrei de quando eu entrei no governo, em que ouvi que todos os diagnósticos estavam feitos. E na época eu disse o seguinte: eu não duvido que tenha muito diagnóstico feito, mas se tem uma coisa que muda, é o passado.
E, por isso, a gente precisa olhar para o passado para ter uma nova leitura de como isso se apresenta hoje, nos dias atuais, nas esferas de poder, para que você possa, de fato, pensar como você pode construir o futuro. Sei que é muito difícil falar em planejamento de longo prazo, num país que abriu mão de se pensar no longo prazo. Agora há uma retomada disso a partir da Estratégia Brasil 2050. E nós, aqui na Bahia, ousamos continuar essa trajetória aí da SEI, a quem eu parabenizo na figura do Dr. Acácio, né, e de toda a sua equipe, que tem contribuído com essa trajetória de 30 anos. Né. Lembrar que nós estamos comemorando a CPE, a fundação da CPE, o professor Valença deu dimensão da importância disso, a Patrícia e a Chico, que me convidaram para esse desafio, ao secretário Cláudio, que tem patrocinado essa potencialização do planejamento de longo prazo, e eu ousaria dizer que talvez seja, nesse ciclo de 20 anos desse grupo político que dirige o Estado, o momento em que o planejamento mais foi de longo prazo, mais foi pujante e mais ofertou aos territórios a possibilidade de se pensar os territórios a partir de quem nele vive. Né? Fizemos agora uma caminhada pelos 27 territórios. Em novembro, viajamos a Bahia inteira e a contradição é enorme. Nós sabemos os problemas. A questão hídrica é um problema? Vá no oeste, ela é um problema. Vai lá no litoral sul, ela é um problema. Mas a extensão do problema é completamente diferente. Então, aquilo que o professor Brandão chamou a atenção, de que a diversidade é um valor importante, isso na Bahia é uma verdade muito forte. Né? E, às vezes, a gente percebe as pessoas confundindo a diversidade com desigualdade, que é uma condição de um atraso, uma herança que a gente ganhou aí no nosso desenvolvimento histórico. Né? Como falei, os textos têm muita convergência. A professora Tânia chama atenção, quando fala dessas heranças, da informalidade, da baixa renda, das desigualdades estruturais, da questão do latifúndio, da fragilidade produtiva, e, ao mesmo tempo, percebemos o olhar dela sobre o novo Nordeste, chamando a atenção de que nós estamos num patamar que a gente pode se libertar daquela maldição histórica de que a região engendra as próprias condições do seu subdesenvolvimento. Isso é interessante porque, ali, a partir da década de 2000, até mais ou menos 2014, todos os dados mostram o Nordeste num dinamismo muito forte e acelerado. Uma ruptura política, nós entramos numa inversão do que vinha acontecendo, mas, como a professora Tânia mostrou, está tudo na região. A infraestrutura, as universidades que foram criadas, os investimentos nos portos, rodovias, a capacidade técnica de formação de técnicos na região. E aí a gente pergunta qual é o pacto possível para que a gente possa removimentar a região nessa perspectiva, a partir de questões novas que apareceram, como a professora Tânia trouxe, uma série de questões novas, e ela se refere à questão da energia como alguma coisa muito importante, mas, ao mesmo tempo, ela ressalta duas questões em relação à região, que é o seguinte: eu fiz o dever de casa no título daqui, estou procurando aqui. Ela diz o seguinte: aponta que o Nordeste, de fato, promoveu mudanças, mas tem a questão das heranças aí que são, de fato, profundas. E, em relação à transição energética, ela ressalta o seguinte: o déficit na questão de transmissão, nós vivemos com isso aqui na Bahia, a região oeste não tem energia, então, a região mais dinâmica do nosso estado, e os impactos socioambientais não regulados. Né? E aí o professor Brandão, na sua fala aqui, e no texto, né, e aí eu já indiquei para a minha equipe a leitura dos dois textos, como a Patrícia falou, não são textos fáceis, mas a didática dos dois professores, assim, nos convida a terminar o texto rapidinho e procurar outras referências. Né? O professor Brandão coloca a perspectiva de colocar o mercado, a vida à frente dos mercados. E aí eu perguntaria aos professores, né, como podemos governar a transição energética num território historicamente marcado por desigualdades fundiárias,
conflitos socioambientais, baixa participação das comunidades. As comunidades reclamam, por exemplo, dos investimentos em energia renovável. E como é que a gente pode... e aí o professor Brandão, ele traz a ideia de que essa coisa de colocar a vida, né, à frente dos mercados. Iria na mesma direção perguntando como é que nós podemos fazer uma transição energética que fuja da captura dos mercados tão somente, né, e que é parte do processo de neoliberalização que o professor coloca. Né? Então, nós estamos, a Bahia, por exemplo, 27 territórios de identidade, 417 municípios, uma produção enorme de energia. A pergunta é como é que essa energia pode ser internalizada nesses 27 territórios para quê? Gerar emprego e renda. Esse é o nosso maior problema em todos os territórios, emprego de qualidade. Né? Então, e a gente está diante de um ativo que algumas empresas chegam aqui para investir e para tentar algum tipo de benefício tributário, e quando você pergunta o que ela vai fazer com a energia, é exportar através dos leões. Quer dizer, essa perspectiva, de fato, mostra uma captura, a necessidade do mercado capturar esses ativos. E aí eu faço uma outra pergunta, estou olhando aqui meu tempo com Patrícia, que é o seguinte, como a gente pode... deixa eu ver aqui... transição energética. Assim, o professor Brandão, ele coloca, inspirado em Celso Furtado, a ideia de que o planejamento tem que ser inclusivo, criativo, endógeno, né, e não simplesmente a reprodução de tendências. Né? A professora Tânia, tentando dialogar também na mesma direção, chama a atenção das potencialidades endógenas que o Nordeste hoje representa. Né? E aí a pergunta é, nós estamos condenados a disputar os capitais globais na lógica de mercado, energia, mineração, agronegócio, e quais são, de fato, ou qual é, de fato, o espaço para projetos endógenos baseado nisso, em inovação, diversidade e capacidade de articulação dos nossos territórios. Já estou aqui com 9 minutos, aproveito para agradecer mais uma vez ao convite. A Bahia aprendeu muito com a trajetória tanto de Tânia quanto do professor Brandão, e aí não estou falando de um aprendizado pessoal, porque o que nós aproveitamos dessas discussões na nossa vida cotidiana e na nossa ação política, é isso que é difícil de medir, mas é isso que mostra que esse aprendizado valeu muito e continua valendo. E eu espero que, de fato, a gente possa promover. Nós estamos com a ideia, professor, e já faço o convite aqui antecipado, em 2026, o nosso desafio é a implementação do plano. A gente vai concluir o plano. E a implementação é o capítulo talvez mais difícil, porque entra na disputa que o senhor se refere e entra na disputa que a professora Tânia se refere. Então, nesse sentido, nós vamos precisar abrir uma série de diálogos importantes. A nossa ideia é que os 21 objetivos do plano ele possa ser externalizado, ele saia do governo e a gente forme parcerias, né, com as diversas instituições que refletem os problemas elencados por esse objetivo. Estou vendo aqui nosso amigo Marco Verrani, da FIEB. Nós temos objetivo lá, obviamente, no eixo de competitividade sistêmica, que envolve a FIEB. Nós precisamos fazer uma conversa com a FIEB e perguntar qual a parceria que nós podemos fazer para que a Bahia, de fato, possa garantir uma competitividade sistêmica e não uma competitividade espúria ao sabor do mercado. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a Chica e a Francisco pelo convite, ao nosso doutor Acácio pela condução que tem dado a SEI, né, ao secretário Cláudio por essa coragem de colocar em tela o planejamento de longo prazo na Bahia, e a toda a nossa equipe que acredita no que faz. Então, quem faz planejamento não exporta a crise, e crise a gente vive todo dia. A gente exporta o desejo de que a gente possa, de fato, ter uma Bahia desenvolvida, integrada e, sobretudo, que a gente possa superar a pobreza, a desigualdade, o racismo estrutural, tenhamos uma educação transformadora. Isso tudo que eu estou falando aqui saiu numa pesquisa que nós fizemos, e as pessoas disseram, olha, a visão de futuro tem que ter essas questões. Ou seja, a gente sabe, mas quando a Bahia diz isso, é algo muito forte e a gente não pode deixar de colocar à frente da nossa visão enquanto servidor público. Obrigado.
Obrigada, Ranieri. Colocou questões simples para os nossos palestrantes responderem, e eu vou acrescentar mais algumas que chegaram para mim. E, enquanto vocês preparam a resposta, dado o adiantado da hora, cada um tem 5 minutos para responder. É um bom jeito de dizer, não precisa responder. Vamos lá, professor Brandão. A crise do subprime e a pandemia não abalaram a hegemonia do discurso neoliberal, mostrando a importância do Estado, o mito da austeridade, a importância do Estado do bem-estar social sem quebrar as nações? Ou seja, os eventos, né, subprime e pandemia, não colocaram em xeque o próprio neoliberalismo? Também para o senhor. As estruturas enrijecidas que Furtado fala não se assemelham às rugosidades de Milton Santos. Aí é um debate teórico e talvez a gente possa deixar para um outro momento, que em 5 minutos não é possível nem fazer finalizações. Para a professora Tânia, do que foi colocado sobre o novo paradigma nordestino, o Consórcio Nordeste também não foi um exemplo onde o novo governo resgatou o progressismo e o desenvolvimento e o planejamento territorial? Eu acho que também os dois podem responder. E a última pergunta, que eu vou reduzir, foi dirigida ao professor Brandão, mas eu acho que a professora Tânia também pode contribuir, né? A pergunta faz uma discussão sobre o processo de neoliberalização e o que ele carrega até, de certo modo, de uma visão invertida do socialismo real explicado, né, na comparativa com o socialismo teórico, né? Mas a questão que se coloca aqui é que, dada a neoliberalização concretamente presente no Brasil, quais as margens de manobra que podem ser efetivadas para um autêntico processo de desenvolvimento regional e nacional? Então, são essas perguntas simples, básicas. Vocês têm 5 minutos para responder no resumo executivo. Professora Tânia? A senhora começa? Prefere começar? Tá. Microfone fechado, professora. Posso começar? O Consórcio Nordeste dialoga com o que Brandão falou. Estou começando, está me ouvindo? Sim. Eu vou começar pelo... Aqui está aberto. Abriu? Pode falar, pode falar. Sim, vou continuar, então. Então, veja, dos desafios do Brasil é que é um país continental com 3 esferas de governo. Então, esse debate sobre planejamento governamental e a interação entre o poder federal, estadual e municipal é fundamental. Então, o Consórcio Nordeste foi uma inovação, porque a gente vinha da era da guerra fiscal. Então, veja, os estados nordestinos estavam em disputa. E o Consórcio Nordeste veio e acabou a disputa. Ele trouxe um diálogo entre os governadores para perguntar o que é que de comum existe na região e o que é que eles podem fazer junto. Então, acho que isso foi fundamental. O desempenho do Nordeste na pandemia se deve à criação do Consórcio Nordeste. E a pandemia mostrou que a gente pode se sair melhor do que o Sul Maravilha na hora de uma crise. Os indicadores da pandemia mostravam isso. Agora, o Consórcio Nordeste é numa esfera, que é a esfera estadual. Falta articulação para cima e para baixo. Então, a gente tem que rediscutir as inter-relações federativas, tá certo? Acho que isso que Brandão sempre traz na reflexão dele é fundamental. Um modelo de planejamento nacional que trabalha as múltiplas escalas que o Brasil tem. Eu tenho trabalhado sempre esses 2 conceitos, de diversidade da realidade e de multidimensionalidade das políticas públicas. Acho que esses 2 caminhos continuam importantes para o futuro. Agora,
Quando a gente for fazer isso, a Bahia é um grande laboratório. Porque o que vocês fizeram com o planejamento territorial precisa ser olhado pelos outros estados. Grande parte do sucesso da Bahia recente tem a ver com isso. Tem a ver com as 27 sub-regiões que vocês olham, porque vocês olham a diversidade baiana e vocês mobilizam energias sociais diferentes. Acho que esse é uma grande lição de planejamento que os baianos nos deram no que a gente defende, que é o planejamento territorial, tá certo? Terminou, professora? Finalmente, nos projetos endógenos, eu botaria minhas fichas no bioma semiárido, como eu falei, porque tem uma nova leitura, tem uma nova realidade da região e tem uma nova leitura pelo lado positivo. A pergunta que a gente está fazendo hoje é o que é que tem de potencial no bioma Caatinga? Ok, professora, terminou sua resposta? Terminei. Tá, muito obrigada. Passo a palavra agora ao professor Brandão. Bem, quantas horas tem para responder? Bem, vou tentar colocar algumas questões. Assim, o contexto mais sobre a pergunta se pandemia e 2008 colocaram em xeque o processo de neoliberalização, ao contrário. Eu falava com a Patrícia, assim, dentro dos meus interesses de pesquisa, talvez o maior que eu tenha hoje, gaste mais tempo nele, é tentar entender como agem as forças antidemocráticas no mundo e como estão articulados, e eles são utópicos e eles têm a rebeldia. Então, tudo aquilo que a gente estava acostumado, por exemplo, na hora de uma campanha, de mostrar resultados, isso não interessa muito mais hoje, porque é o mundo da pós-verdade, etc, etc, etc. Então, ao contrário, acho que todos os dados provam que depois da pandemia e tudo mais, depois de gastar trilhões salvando os bancos dos Estados Unidos, o processo de neoliberalização aumentou no mundo inteiro e se espalhou. Bem, aí isso tem a ver com um pouco as questões, né? Tem uma literatura que eu trabalho, que me interessa muito, com a literatura que pergunta que a pergunta não é mais o que fazer, é como fazer. E como formular perguntas coletivas foi onde eu... E como organizar forças políticas democráticas e pela justiça social. E aí eu responderia, eu dialogaria com o Rainieri com o texto dele, que está muito bom, em vários momentos fala de como o governo tem construído escuta, participação, etc. Porque eu acho que qualquer discussão tem que ser de buscar a legitimidade, que as pessoas têm que perceberem a transformação na sua vida. Eu acho que aí o Nordeste também é o espaço no Brasil de maior lição, porque as pessoas entenderam, viram a desfragmentação, que é outro tema que me interessa muito, de políticas públicas. É a única região do Brasil onde, na escala do corpo e na escala da vida cotidiana e na escala da família, você percebeu que a luz se juntou com a cisterna, que se juntou com... É o único local que ocorreu na prática, na vida cotidiana e no território. É um pouco isso que eu venho trabalhando, de como constituir economias baseadas em serviços coletivos, né? Que é a possibilidade, então, de, na prática, desfragmentar políticas públicas, descompartimentalizar a ação pública, que sempre tem uma tendência de compartimentação, por programa, por secretaria, etc. E, portanto, é a população que vai ter que lutar, né, pela democracia
e pela a continuidade da sua transformação, ou seja, a aposta na vida, na sua vida, de ter um projeto de alargamento dos horizontes de possibilidades, que é o conceito de desenvolvimento do próprio Celso Furtado. E o do Nordeste, ouvindo a Tânia, ouvindo as pesquisas, por exemplo, do Aristides Monteiro, etc., um dos principais pontos, eu diria, do diagnóstico do Nordeste é pesquisar os vazamentos, né? Então, como constituir estruturas enraizadas, estruturas produtivas, regionalizadas, como identificar virtualidades, que eu acho que o que a Tânia quase sempre traz uma agenda muito interessante de virtualidades que precisam ser articuladas, fomentadas, coordenadas, né? E isso tudo tem que ser feito, obviamente, ouvindo a população, com participação e com organização. Volto a insistir, eu não gosto muito das palavras de moda, mas uma lógica ecossistêmica de articulação, vamos dizer assim, que não seja só horizontal ou só vertical, mas que articule forças políticas para resistir, né? Daí a importância da reflexão, de leitura da realidade, de diagnóstico e, ao mesmo tempo, de capacidade de resistência, né? Para ir, aos poucos, tentando enfrentar as rugosidades, tentando dialogar. A pessoa que perguntou sobre rugosidades tem razão, assim, as rugosidades do mal, vamos dizer assim, porque existem rugosidades do bem também. Então, é preciso, em cada ato, não só na academia, nos debates, nas reflexões, né? Eu sou muito vezado cada vez mais pelo Paulo Freire, isso tem que ser feito com muito diálogo, com rodas de participação, etc., para legitimar a transformação e colocar na cabeça da população isso, que é preciso se politizar, e politização significa tensionamento para lutar com a continuidade da mudança, né, e fortalecer a mudança. Então é isso, não é nenhuma regra, não tem manual para fazer isso. Eu costumo comparar essas coisas todas com andar de bicicleta, a gente aprende caindo, fazendo. É muito difícil construir manuais para tentar fazer isso, que é alargar os horizontes de possibilidades e pensar o longo prazo. Acho que não respondi nenhuma questão, mas é isso que... tentar dialogar um pouco com essas questões, né? E, assim, eu diria, o Ranieri começou 2 vezes no início, ele pegou uma coisa central de toda a experiência, o texto, o capítulo da Tânia, que é um capítulo fundamental para a leitura. Ela lembra essa coisa dos estoques, né? A questão do Nordeste e tudo mais são os estoques, as heranças, as massas, por exemplo, né, dos dados sociais, dos problemas sociais, que não é com um ciclo, né, por mais que esse ciclo seja benéfico e grande, que você mexe estruturalmente em estruturas que estão, vamos dizer assim, com estoque de problemas, né, de décadas e décadas. O texto dela trabalha muito bem esses dados, mostrando essas heranças que também precisam ser enfrentadas. Eu diria que são malformações que você tem que atacar o tempo todo. E até queria lembrar isso, como eu falei, eu acho bom que a gente tenha essa ideia de que a neoliberalização, tudo que a gente luta contra, é ativo, não é algo passivo ou fraco, não. O inimigo, né, que é o inimigo contra a vida, contra o meio ambiente, contra as pessoas, é um inimigo forte, proativo, que recria, que se recondiciona. Eu brinco muito com meus alunos com os filmes de Hollywood. O inimigo é sempre aquele lá que tem nos filmes de Hollywood, é um inimigo maleável, que muda de figura, que se reconfigura, que reproduz,
Então, assim, o subdesenvolvimento e os problemas sociais, as injustiças, são todas reprodutoras e a gente tem que enfrentá-las o tempo todo. Obrigado. Obrigada, professora Tânia. Obrigada, professor Brandão. Antes de desfazer a mesa, vou ser bem rápida, mas eu preciso pontuar algumas coisas. A primeira é que essa questão do inimigo me remete à entrevista do professor Pedrão, que está no livro, onde ele fala: eu preciso conhecer bem o inimigo, porque senão ele me domina. E a outra questão, que eu queria valorizar o trabalho dos nossos 3 palestrantes, que, além deles terem contribuído com o artigo, além deles terem garantido sua presença aqui, mesmo que virtual, a professora Tânia se esforçou para estar aqui virtualmente. Eles se deram ao trabalho e à atenção conosco de lerem os artigos uns dos outros. Vocês viram que eles trouxeram um elemento. Isso é respeito pelo pensamento coletivo e é respeito pelo que a gente está fazendo aqui. Muito obrigada. Obrigada.